Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Sabe quando a história é linda? Tem uma música do Roberto Carlos que ele começa cantando a capela. E a primeira estrofe da música é: aceito seu coração para ficar junto ao meu mais uma vez. Vocês lembram dessa música? Aceito seu coração para ficar bem junto ao meu mais uma vez. Eu diria que esse é o tema da história. É a coisa mais linda. Você não pode perder. Tão linda quanto você é como pessoa. Deus dotou você de inteligência, de simpatia, de alegria de viver, vontade de viver. Deus te fez perfeita pessoa. Perfeita. Você pode ser o que você quiser. Então, seja você uma pessoa generosa, porque a generosidade gera generosidade. Seja você assim. Por que ser diferente? Deus te fez perfeita. Vai, pessoa. E se puder, dentro da sua gentileza, que gera gentileza, generosidade, que gera generosidade, mandar um valeu aqui pro canal, você vai me ajudar tanto. Mas com amor, porque o ícone do YouTube é um coração e dentro dele um cifrão. Simboliza ajuda feita com amor e por amor. Manda. E se você está em outro país e quiser ajudar, me dá um toque, que eu dou um alô de uma forma que você possa ajudar. De repente, dependendo do país, o YouTube tem ou não o valeu demais. Me dá um alô, tá bom? História? Tem tudo que você busca numa história. Mas o tema é: eu aceito o seu coração para ficar junto ao meu mais uma vez. Começou. Meu nome é Renata. Embora ele sempre me chamasse de Nata, ele dizia: é Nata, porque você está sempre por cima. Eu tô falando do guardinha. Quem é o guardinha? Peraí, eu vou explicar. Eu tô me lembrando agora exatamente de como eu conheci o Nelson. Eu tava lá na escola ainda, eu só tinha 13 anos e ele tinha 15. E na época ele era guarda-mirim. Guarda-mirim era um projeto da prefeitura aqui da nossa cidade, exatamente para dar emprego para os meninos. Ele fazia parte da guarda-mirim. E era lindo dentro daquele uniforme que imitava o uniforme dos policiais, o uniforme militar mesmo. Me lembro como se fosse hoje. Sapatos bem pretos e engraxados que chegavam a brilhar. Era uma exigência da guarda-mirim. Uma calça comprida cinza, uma camisa azul céu com epaulet. Sabe o que é o epaulet? Nos ombros, aquelas alças de ombros comuns nos militares. Chama-se epaulet. E a boina também cinza, que dava a ele um charme assim todo especial. A boina era linda e combinava perfeitamente com ele. E quando ele sorria, aqueles furinhos na bochecha. Para completar,
O Nelson, ele além de tudo, ele tinha ainda uma divisa especial, já que ele era líder na Guarda Mirim. Naturalmente não tinha arma, assim, arma de fogo não. Eles eram meninos, mas tinham um cacetete, não para agredir, mas que eles seguravam a mão, indicando o fluxo das crianças que saíam do colégio. Enquanto ele ficava no meio da rua, segurando e indicando o cacetete, os carros ficavam parados e as crianças podiam atravessar em segurança. Eu achava o Nelson lindo e o considerava tão importante por ele fazer aquilo. Para mim, ele era uma espécie de autoridade. Sendo o guarda-mirim, ele era uma espécie de autoridade. E foi assim que eu comecei a admirá-lo, a gostar dele. E quem não sabia o nome dele, o chamava de Guardinha. Sim, eu me apaixonei pelo Guardinha. Eu, nessa época, eu só ia mesmo à escola e cuidava dos meus irmãos menores. Eu ainda não trabalhava para fora. Eu me lembro que eu estudava à tarde e ele era do turno da noite, lá na mesma escola. Até que eu descobri que a educação física dele começava às 7:30 da noite e o Guardinha jogava bola na quadra lá do colégio. Como eu era aluna, eu podia entrar para assistir. Um belo dia, uma amiga que tinha sido do turno da tarde e que agora também estava no noturno, sabedora que eu gostava do Guardinha, nos apresentou. Já havia assim uma paquera no ar, mas depois da apresentação tudo ficou mais denso, forte. Ele pedia que ao sair da aula, eu saía às 4:30 da aula, 4:30 da tarde, eu esperasse o seu turno de trabalho acabava às 17 horas, e eu ficava com aquele orgulho, sabe? Vendo o Guardinha desenvolver o seu trabalho, parando o trânsito. Ele tinha o poder de parar o trânsito para as crianças atravessarem a rua em segurança, cacetete na mão. Ele usava um apito de guarda, ficava no comando do trânsito e apitava. E o guarda apitava, era o Guardinha. E aí? E para o trânsito. Ele apitava. O turno era uma graça. Eu ficava toda orgulhosa. Ele para mim tinha poder, e tinha mesmo, de parar o trânsito ele tinha. Quando o turno dele terminava às 5 da tarde, ele levava os meus cadernos para mim até perto da minha casa. Ele não podia me deixar na porta porque meu pai era bravo. Eu me recordo com saudade que um simples beijo no rosto já era o suficiente para oficializar o nosso namoro. Durante a nossa caminhada até em casa, íamos conversando e eu fiquei sabendo que o Nelson, o meu Guardinha, morava e era criado pela querida tia Elza. Ele era órfão. O pai dele, ele nem chegou a conhecer, que quando o pai morreu, ele era bebezinho mesmo, recém-nascido. A mãe dele morreu quando ele tinha 5 aninhos de idade. E isso fazia dele um menino órfão, mas quer saber, ele era mais forte e destemido que os outros. Ficamos nesse namoro gostoso e inocente ao longo de mais de 1 ano. Mas nesse período, óbvio que escondi de todo mundo. O meu pai um dia viu o Guardinha me deixando perto de casa. Sem contar que outras pessoas também comentavam. E papai nos deu um cata. Esse Guardinha aí metido à polícia tá pensando que só porque ele usa uma fardinha pode namorar minha filha? Não. Pode não, sujeito. Pode não, sujeito. Meu pai era assim, sabe? Ignorante. O Nelson sabia que a parada não ia ser fácil. Mesmo assim, ele me amava e estava disposto a enfrentar a fera. No entanto, tiraram
A farda do Nelson. No Brasil tudo é assim, né? Quando aquele prefeito deixou a prefeitura da nossa cidade, o outro que entrou acabou com a guarda mirim. E o Nelson perdeu o emprego dele. Mas ele não perdeu o apelido. Perdeu a farda. Não havia mais a guarda mirim. Mas ele não perdeu o apelido. Para sempre ele seria o Guardinha. O Guardinha. Ele era chamado por todos o Guardinha. Virou o apelido dele. Era Guardinha daqui, Guardinha dali. Ninguém o chamava pelo nome. E mesmo com a rigidez de meu pai, eu virei a namorada do Guardinha. Quando ele completou 18 anos e eu 16, já não suportávamos mais viver longe um do outro. Fizemos uma coisa que era muito comum no interior. No final daquele ano, eu fugi da casa do meu pai e fui morar lá na casa da tia Elza, a tia-mãe do Guardinha. Meu pai, que logo descobriu tudo, foi me buscar lá. Me levou de volta, ele me prendia, papai me prendia, não queria que eu saísse mais nem na rua. Achava que eu era nova demais para assumir um compromisso tão sério. Apanhei, gente, apanhei. Meu pai era bravo, viu? Ignorante mesmo, ele batia. Apanhei feito uma condenada. Mas quer saber? Não adiantou. Não adiantou não, porque logo eu fugi de novo. Só que desta vez eu não fui para casa da tia Elza. Eu fui trabalhar na casa de uma mulher, uma senhora. Ela tinha umas crianças para eu cuidar, a casa para eu cuidar, e eu não tive medo. Eu fui lá para a casa dela, uma vez que ela admitia que eu morasse na casa. E assim, eu e o Guardinha continuávamos a nos ver. No primeiro reencontro nosso, depois da confusão toda, o primeiro encontro nosso, depois que eu estava morando na casa dos patrões agora, eu falei algo profético para ele, queria que vocês prestassem atenção. Eu falei algo profético para ele. Eu disse assim pro Guardinha: Nelson, eu fugi de novo, só para provar que meu coração é seu. E o seu coração será para sempre meu. Isso era profético, eu não sabia. Mas marquem, fugi de novo, Nelson, para provar que meu coração é seu. E o seu coração será para sempre meu. É aí que entra exatamente uma música antiga do Roberto Carlos, em que ele canta: aceito o seu coração para ficar junto ao meu mais uma vez. Essa música também era profética na nossa história e eu não sabia. No ano seguinte, eu já com 17 anos, aí sim tivemos a nossa primeira relação sexual. Foi quando ele me levou novamente para a casa da tia Elza e nós resolvemos nos casar. Ah, meu pai, apesar da ignorância, teve que engolir o Guardinha como genro. Ele teve que engolir o Guardinha como genro. E eu tinha 20 anos quando eu dei à luz a Kellen. 20 anos quando a Kellen nasceu, a primeira filha. E eu tinha 22 quando nasceu o Kelvin, o nosso menino. Guardinha, ele não cabia em si de tanta felicidade. Ele honrava a família e era extremamente trabalhador. Não nos deixava faltar absolutamente nada. Tia Elza fazia parte da nossa família e também recebia muito carinho e atenção da parte dele. Quando a nossa filha mais velha fez 10 anos, a Kellen fez 10 anos, foi quando tudo aconteceu. E tudo que aconteceu
foi uma tragédia. A Kellen tinha 10 anos. Naquele dia, o Nelson, o guardinha, saiu do trabalho da loja de ferragens. E ele foi beber uma cervejinha com uns amigos num bar que havia no caminho. Lá, como era costume, o começaram a chamar de guarda. Era o apelido dele. Sempre foi esse. Guarda. Ô guarda. Guarda, essa aqui você vai pagar. Guarda. Ô guarda, o seguinte, ó. Guarda. Era guarda daqui, era guarda dali. Os amigos só o chamavam assim. Ele era muito solicitado pela simpatia dele. Ele era uma pessoa extremamente envolvente. Ele era muito querido. Ô guarda, só mais uma, vai. Eu vou tomar só mais uma. Paga pra mim aqui? Ô guarda. E aí dentro do bar havia um sujeito desconhecido de todos. Um sujeito mal encarado que, ouvindo os outros chamarem o meu marido de guarda, ele foi se irritando. Ele devia estar alterado com algum tipo de droga. Ele foi se irritando, vendo os outros chamarem o meu marido de guarda, aquele desconhecido. De repente ele gritou: se tem uma coisa que eu odeio nesse mundo é polícia. Se tem uma coisa que eu odeio nesse mundo é polícia. E mal a gente corta pela raiz. Se tem uma coisa que eu odeio no mundo é polícia. E mal a gente corta pela raiz. E falando assim, ele sacou uma arma e desferiu 2 tiros contra o Nelson. Um dos tiros acertou o ombro e o outro acertou a cabeça. O que me disseram é que foram tiros de raspão. Não era bem essa história. Meu marido, totalmente inocente, foi atingido apenas porque ele era chamado de guarda, apelido que ele trazia devido à função ocupada por ele lá na adolescência. Na época, tinha apenas 32 anos e eu 30. Ele foi conduzido ao hospital. Até aí, a história, tiros de raspão. De fato, o tiro do ombro foi de raspão. Mas o tiro na cabeça não foi bem assim. Acertou o crânio mesmo. Meu marido foi operado em emergência. E eu achava que tudo ficaria bem. Mas depois de 5 dias naquela UTI, o médico veio me falar de morte cerebral. Na hora que eu recebi a notícia, eu estava sozinho no hospital. E quando o médico falou assim comigo, que ele havia tido morte cerebral, eu mal senti as minhas pernas. E o médico disse que precisava conversar comigo. Senhora Renata, eu preciso muito ir com urgência falar com a senhora. Eu estava acabada. Imagine a notícia que eu havia acabado de receber. Dele, do próprio médico. Mas ele queria falar comigo. Eu preciso falar com a senhora em caráter de urgência. Os órgãos do senhor Nelson estão intactos. Ele tinha uma saúde perfeita. Os órgãos estão perfeitos e podem salvar tantas vidas. Sem contar, dona Renata, que seria uma maneira de mantê-lo vivo dentro de outras pessoas, levando saúde, felicidade para pessoas que precisam tanto. Mas para que isso ocorra, eu preciso de uma autorização da senhora. Mas agora
tem que ser agora, dona Renata. Agora. Sinceramente, eu antes era contra a doação. Mas eu sabia que o Nelson discordava de mim nesse tocante. E diante do exposto pelo médico, eu resolvi que eu deveria fazer a vontade do Nelson. Eu resolvi autorizar. Só aí foi que eu decidi assinar o termo de doação dos órgãos do meu marido. A pessoa mais importante da vida para mim. Sofri muito. Não desejo a ninguém o que eu passei. Eu chorava, sabe? Eu chorava lágrimas de sangue diante de tudo que havia ocorrido. A saudade era imensa. Estava difícil para mim. Eu tinha ainda 2 crianças que dependiam de mim. Uma com 8, a outra com 10 anos. Sem contar a tia Elza, que também dependia bastante, embora ela fosse a dona da casa que nós morávamos. Era dela a casa. Eu tive que lutar, sabe? Apesar de toda a dor e de todo o sofrimento, eu tive que encarar 2 empregos. Eu era muito disposta. Isso desde o meu tempo de mocinha. Muito trabalhadora, eu tive que encarar 2 empregos para poder dar conta. 1 ano e pouco depois, era um domingo, eu estava em casa. Era o único dia que eu ficava em casa. Nos demais dias eu trabalhava. Foi quando um senhor apareceu no portão. Era Samuel. Era Samuel. Assim, ele chegou e se apresentou. Eu nunca tinha visto aquele senhor. Mas ele se adiantou. Tudo bem? Me dá licença? Você deve ser a Renata? Oi? Sou eu, pois não? Renata, por favor. Eu me aproximei e ele começou a falar. Desculpa, meu nome é Samuel. E tudo o que eu vou lhe falar agora é ilegal. Ilegal? Calma, você vai entender. É ilegal sim, mas eu não teria paz se eu não te procurasse, se eu não fizesse o que eu vou fazer. O que foi? Dona Renata, eu sou a pessoa que recebeu o coração do seu marido. O quê? É o que a senhora ouviu. Foi o que a senhora acabou de escutar. Eu sou a pessoa que recebeu o coração do seu falecido marido. Meu Deus. Quando ele falou assim e repetiu, porque eu pedi que repetisse, eu senti um choque. Um choque, um solavanco dentro do peito. O coração disparou. Alguma coisa corria meu corpo, que eu não sabia entender o que era. E Samuel seguiu. Eu peguei o seu nome e endereço no hospital. Quero que saiba que isso é terminantemente proibido. É proibido por lei. Mas eu comecei a ter um sonho, sabe? Uns sonhos que começaram a me perseguir. Onde eu via 2 crianças me pedindo ajuda. E eu enfiei na cabeça que tinha a ver com quem salvou a minha vida. O que eu fiz foi errado. Eu paguei para uma pessoa de dentro do hospital, da área administrativa do hospital. O que eu fiz chama-se suborno, mas foi a única maneira que eu encontrei. E Deus haverá de me perdoar.
Mas foi assim que eu consegui o seu nome e o seu endereço. E eu estou aqui porque eu precisava estar aqui. A senhora me entende? Seu Samuel? Isso mesmo. Por favor, entra. Vamos entrar, por favor. Porque isso tudo, até aí, nós conversamos lá, no portão. Foi quando eu pedi para ele entrar. E aí foi que ele me contou detalhes. Eu pasmada, eu passada. Foi quando ele me contou que ele já não tinha mais esperança nenhuma de viver mais. Receber um coração doado era tão difícil. Ele sofria de uma cardiopatia onde o coração cresce. E tinha, segundo o médico, àquela altura, apenas mais dias de vida pela frente. E já estava há tempos na fila à espera do transplante. A única coisa que poderia salvá-lo era o transplante. E o que aconteceu, na opinião dele, foi um milagre. Porque exatamente no dia em que ele passou mal e ele estava internado no hospital, nas últimas, foi quando surgiu aquele coração do céu. Na nossa conversa, teve um momento dentro de casa que ele ficou de pé. E ele falou: olha, não se assuste, mas eu quero que a senhora faça uma coisa. Por favor, vem aqui. Eu vou dar um abraço na senhora. Sinta o coração do seu marido bater aqui dentro do meu peito. Sinta. Tá sentindo? Tá sentindo? Eu fiquei tão comovida. Eu senti o coração do meu marido bater dentro do peito de um outro homem. Mas aquilo me comoveu e me emocionou tanto que o meu coração batia também no mesmo ritmo do dele. As minhas pernas amoleceram e eu comecei a chorar. E ele também chorava. Foi quando meus filhos entraram com a tia Elza. Eles tinham ido à missa. Samuel conheceu os meus filhos e eu vi que ele ficou olhando para Kellen, para o Kelvin. E quando o fez isso com todo carinho. No final, antes dele sair e depois de ter tomado um cafezinho que a tia Elza coou, ele pediu autorização para frequentar a nossa casa. Eu concordei. E em pouco tempo, ele passou a frequentar a nossa casa. A princípio aquilo era meio estranho. Eu me sentia assim um pouquinho incomodada devido à aproximação repentina. Era estranho estar junto ao homem em cujo peito batia o coração do meu marido. Mas com o tempo, no entanto, fomos nos aproximando e ficamos muito amigos. Ele era um homem de 53 anos. E assim, ele foi me contando sobre a sua vida. Soube que ele havia sido casado, mas que não teve filhos. Estava separado havia 6 anos àquela altura, desde que o coração crescido lhe impedia de ter uma vida normal com a mulher. Ele tinha tanta falta de ar, ele estava me contando que ele tinha tanta falta de ar, que ao invés de dormir com a mulher, ele dormia com um cilindro de oxigênio. Com essas e outras, ele acabou também não tendo filhos. Foi aí que ele me surpreendeu.
O objetivo do Samuel era adotar os meus filhos. Como assim? Eu preciso cuidar deles. Eu preciso cuidar deles, ajudar você a criar esses meninos. Eu preciso. Por favor, Renata, por favor, aceita. Ele era um homem de vida financeira estável. Ele não morava lá na mesma cidade que eu, mas aonde ele morava, ele tinha uma boa loja de material para construção. E a intenção dele era a melhor possível. Ele queria ajudar a criar, educar os meus filhos. No começo, eu não quis aceitar. Não, por favor, eu estou lutando aqui, eu estou dando o meu jeito. Mas a tia Elza, quem eu sempre soube ouvir, muito conselheira e sábia, foi quem tirou essa besteira da minha cabeça. Filha, é o tipo de ajuda que você não pode recusar. Renata, é pro bem dos seus filhos, das crianças, dos meus netos. Desde que nos conhecemos, todas as vezes que ele vinha ao médico na nossa cidade, onde eu morava, ele era de outra que ficava a uns 200 quilômetros de distância, Samuel passava lá em casa e pegara muita afeição, muito carinho pelas crianças, e as crianças retribuíam, lógico. Você recebe amor, você dá amor. E o chamavam de tio Samuca. Samuca foi ele, inclusive, que pediu para ser chamado assim. Tio Samuca. Pelo menos agora, eu já não precisava mais enfrentar 2 empregos. Para se ter uma ideia, às vezes, era o Samuel que, dependendo do tempo, ele passava lá em casa e levava e buscava as crianças na escola. Ele foi se apegando aos meninos, Kellen e Kelvin, e foi se aproximando. Devagar, como quem não queria nada, passou a ir cada vez mais lá em casa, a fazer as refeições conosco. Elogiava demais a comida feita pela tia Elza. De fato, ela fazia uma comida, a tia Elza, uma delícia. A macarronada dela com galinha. 2 anos depois de nos conhecermos, eu e Samuel, ele também abriu uma filial, uma loja de material para construção, também lá na minha cidade. E ele passou a morar na parte de cima da loja, porque ele alugou um prédio, onde embaixo era a loja de material para construção e em cima a casa. E ele passou a morar lá naquela casa, sozinho. Um dia, eu fui levá-lo até o portão da casa. E sem que eu esperasse, ele me beijou. Eu levei um susto. Juro, nunca o havia enxergado com outros olhos que não fossem os olhos de quem olha para um grande amigo. Sinceramente, eu achava que eu nunca mais fosse me interessar por alguém como qualquer outra pessoa do mundo, qualquer outro homem do mundo. Eu pensei que eu nunca mais fosse me interessar por ninguém. Como sempre, ele, Samuel, sincero, confessou que há muito tempo ele já estava gostando de mim. No começo, eu resisti. Eu me sentia um tanto ou quanto culpada e até envergonhada por me envolver com um homem que carregava o coração do meu falecido marido. Meu Deus, como seria aquilo? Como seria aquilo? Mas meus filhos fizeram a maior campanha. Lideraram a torcida
e me pediram que eu ficasse com o novo pai deles. Aí eu fui me envolvendo e me entreguei. Foi no dia do padroeiro da nossa cidade. A minha cidade, o padroeiro é São João. Foi num dia de São João que, estando numa quermesse, começamos de fato a namorar. Foi muito marcante porque foi no dia de São João. Já fazia, nessa época, 3 anos que o Nelson tinha falecido. Coisa de 4 meses depois desse dia de São João. Dia de São João é 24 de junho, julho, agosto, setembro. Foi mais ou menos no Dia das Crianças. Foi até um presente do Dia das Crianças. Foi exatamente ali, 12 de outubro, como um presente para as crianças. Nós já estávamos morando juntos na mesma casa, casa sobre a loja. E foi todo mundo, até Bolinha, a nossa cachorrinha, que ele deu para as crianças. A minha amada tia Elza, junto com os meus filhos, que também passaram a ser filho dele. Filhos dele. O Samuel tem um amor incondicional pelas crianças. E elas por ele. Incrível. Presta atenção no que eu vou dizer. Incrível. Mas a verdade sempre foi essa. O primeiro interesse dele, Samuel, foi pelas crianças. Ele me procurou, ele fez o que fez com aquela pessoa que trabalhava na parte administrativa do hospital, porque ele começou a ter um sonho com 2 crianças pedindo ajuda para ele. Essas crianças, ele não consegue se lembrar como eram o rosto dessas crianças, mas as crianças pediam ajuda para ele, e ele passou a entender aquele sonho como se fosse um pedido de ajuda para a pessoa que havia lhe salvado a vida. Foi daí que surgiu o interesse dele em nos ajudar, a partir do sonho. Só que acabou tudo se encaixando. Com o passar dos anos e com o tempo de convivência, eu fui percebendo semelhanças entre o Samuel e o guardinha, o Nelson. Ambos eram homens extremamente generosos, honestos. O Samuel passou a me chamar também de Nata. Era assim que me chamava o Nelson. E o Nelson dizia: Nata, não é só porque você é Renata, é porque Nata é aquela que está sempre por cima. Você está sempre por cima, meu amor. E ele, o Samuel, sabedor disso, dá a mesma explicação para quem ouve o meu apelido, a forma carinhosa como ele me chama. Passei a perceber coincidências até assustadoras entre um e o outro. Eles são de fazer amigos com muita facilidade. Por exemplo, os dois, tanto o Nelson, meu falecido marido, amava o cantor AGP. O AGP que surgiu lá em meados dos anos 70, quando nós começamos a namorar. Ele amava o AGP. E o Samuel também. E como eu tenho os cabelos longos, compridos, os dois cantavam para mim a mesma música. Menina dos cabelos longos, quero te levar pra longe, no primeiro bonde a gente pode partir. Menina. Os dois também são brincalhões com as crianças. Os dois também. A mania de colecionar. Aí é que teve uma pequena diferença, porque
O Nelson colecionava figurinhas naqueles álbuns para as crianças. E ele, o Samuel, também tinha mania de coleção, mas de miniaturas. Ele comprava bonequinhas miudinhas, miniaturas, para Kellen, e carrinhos pequenininhos para o Kelvin. Até nisso, eles eram parecidos. Olha, eu sei que quando eu decidi assumir publicamente a minha relação, muita gente chegou a fazer comentários maldosos. Muitos achavam estranho, até mesmo pela nossa diferença de idade, né, que é grande. Mais ou menos 21 anos. Com tantos rapazes mais jovens, você resolveu se apaixonar logo por ele? Mas com o passar do tempo, todos passaram a respeitar a nossa decisão. Sempre fui muito romântica. Sonhava com o marido perfeito, um príncipe encantado. Assim, como eu acredito que pense a maioria das mulheres. Primeiro foi o Guardinha, o meu herói. O Nelson Guardinha foi o meu herói. Depois, Samuel, aquele que também é guarda, o guardião de toda a nossa família. O meu coração me fazia acreditar que eu tinha superado a morte do meu ex. Mas a pessoa do Samuel é quem me fez acreditar na vida novamente. Costumo dizer que o Nelson foi o primeiro grande amor da minha vida. E o Samuel é o meu segundo e último grande amor. Eu acho que o amo por causa do seu coração, literalmente, e por causa da pessoa linda que ele é. Não tivemos filhos, até porque eu havia feito laqueadura, e o tempo correu. O tempo passou. Hoje, já tenho 2 netos que chamam meu marido de avô e também são loucos por ele. Até hoje, quase 20 anos depois do falecimento do meu ex, eu ainda presto homenagens ao meu ex. Às vezes, me pego pensando nas ironias do destino. O coração do Nelson se encaixou perfeitamente no peito do Samuel. Se encaixou perfeitamente, tanto que muitos dizem que o prazo limite para um transplantado de coração, a expectativa de vida, isso não eu dizendo, mas médicos, cardiologistas bons, falam, é uma expectativa de uns 10 anos de vida. E o coração do Samuel continua batendo forte e sem nenhum problema, já quase há 20 anos. Ele faz 70 anos agora em setembro. 70 anos. Nós vamos fazer uma bela festa. Ele já preparou tudo. Incrível que o médico cardiologista dele conta essa história. 10 pessoas na época tiveram o coração transplantados na mesma época que ele. Dessas 10, só ele está vivo até hoje. Os demais tiveram a sobrevida esperada pela medicina. Ele está vivo até hoje. E ele levantamos hoje a bandeira da doação de órgãos por onde passamos. Queremos que as pessoas estejam cientes da importância desse gesto de amor e compaixão para com o próximo. Isso é muito importante. Mas aquela profecia que eu pedi para que vocês guardassem, feita por mim, no primeiro encontro, depois da primeira fuga, ela é perfeita, né?
perfeita. O meu coração é seu para sempre e o seu coração, Nelson, será meu para sempre. E é verdade. Canto um pedacinho da música do Roberto Carlos, a capela, que diz assim: aceito o seu coração para ficar junto ao meu mais uma vez. Manda o teu comentário, será muito importante. Se inscreva no canal e manda um valeu pro Paulinho Boa Pessoa. Quero ler todos os comentários.